Então, eu vou gravar, talvez eu não vá disponibilizar isso, mas como algumas pessoas queriam muito estar aqui e não podem estar, por isso eu vou estar gravando. Então, primeiro agradecer a todos vocês por estarem aqui. E eu estou comentando que vendas não tem que necessariamente estar no DNA da gente, mas no meu caso, eu me lembro como se fosse ontem. Na minha casa, meu pai nunca falou de Natal como uma data para presentear, mas ele falava do nascimento de Jesus, a gente fazia oração, rezava, né? Que fui totalmente criada na religião católica, porque papai quase foi padre. E eu me lembro de uma cena em que a gente morava na roça, mas nesse momento a gente estava na cidadezinha, onde a gente estava lá numa casa que papai alugou. E eu saí na rua e eu vi muitas crianças com presentes, com óculos coloridos. E eu olhei para aquilo e eu fiquei assim, que dia diferente. Mas eu não tinha ganhado nenhum presente. Eu sei que eu fui caminhando assim na rua e tinha uma lojinha. No interior de Minas, a gente chama de venda. Sabe aquele lugar que vende desde fumo de rolo até eletrodoméstico? Lá estava eu naquela venda e tinha uma vitrine. E nessa vitrine tinha uma boneca do meu tamanho. A boneca olhava para mim, eu olhava para ela e eu fiquei encantada com aquela boneca. E o dono da loja, chamado Gabriel, o senhor Gabriel, pegou aquela boneca, era uma boneca grande, ela tinha cabelo pretinho, e ele me deu aquela boneca que estava embrulhada num papel branco, brilhante, tipo papel celofane que fala. E ele me entregou aquela boneca e falou assim: leva, o seu pai vai comprar para você. E lá fui eu, feliz da vida, levando aquela boneca do meu tamanho. E quando eu cheguei na cozinha da minha casa, na porta da cozinha, era uma casa bem simplesinha assim, papai estava assim, pertinho do fogão a lenha, sentado num banquinho. E eu cheguei e falei: papai, compra para mim, compra. Olha que bonita, papai. E papai, com toda a sabedoria que ele sempre teve, falou assim: vem, filha. E papai me colocou no colo, me colocou numa perna e colocou a boneca em outra perna. E acompanhou. Quem faz PNL sabe o que eu estou falando. Ele falou assim: ela é bonita mesmo, filha. Ela é do seu tamanho. Olha o cabelo dela, é pretinho igual o seu. E ele disse: filha, você merece essa boneca. Você merece muito, muito mais que essa boneca. Mas o papai não pode comprar para você. E eu vi, naquele momento, o papai engasgado, chorando. Eu nunca tinha visto meu pai emocionado assim. E naquele momento, quando o papai disse uma verdade tão pura para mim, eu falei para ele: tá bem, tá bom, papai, tudo bem. Mas antes ele falou assim: papai não pode comprar essa boneca. Mas se você quiser, você vai aqui, ó, de cavalinho. Papai vai levar você na loja do seu Gabriel e você vai devolver a boneca. E a gente vai brincar de caçar borboleta. Eu sei que eu montei aqui no papai, peguei aquela boneca, devolvi para o Gabriel e falei: vou passear com meu pai. Naquele momento, meu pai me vendeu uma ideia, fez uma negociação comigo que eu nunca me senti triste por causa disso. Porque ele acompanhou, porque ele acolheu, porque ele entendeu o meu lado e foi muito, muito verdadeiro. O que eu só descobri depois, quando eu tinha 9 anos, é que eu tinha instalado uma crença lá nos 6 anos de idade. Eu quero crescer.
E quero ajudar muito meu pai, porque meu pai é meu amigo. Meu pai chora igual eu. Eu era bem pequena ainda. Quando eu juntava ferro velho para vender, garrafas usadas para vender, a gente pegava... Eu tenho muitos irmãos, eu tenho 9 irmãos. Naquela época não tinha tantos irmãos, mas já era uma escadinha. A gente pegava mexerica, laranja que tinha no nosso quintal e levava para vender na parada de ônibus, porque passava ônibus na minha cidadezinha. E eu achava vender algo mágico. O tempo foi passando e isso começou a fazer parte da minha vida. Só que eu encontrei muitas pessoas que não tinham a facilidade que eu tenho. Quem conhece a minha história sabe. Quando eu cheguei aqui em Vitória, há alguns anos atrás, eu também não tinha quase nada. A gente costuma falar com a mão na frente e outra atrás. Mas eu comecei vendendo, porque as vendas para mim sempre foi uma oportunidade de ajudar as pessoas, uma oportunidade de criar conexão. Eu te pergunto, e para você, o que significa vender? Qual é a ideia que você tem sobre vendas? Vamos refletir comigo? Primeiro, agradecer porque você veio, né? Qual é o significado de vender para você? Se você tivesse que viver só de vendas, eu sei que já tem vendedores aí, eu conheço alguns, mas eu vejo gente aí que costuma falar, se eu tiver que vender, vou morrer de fome. E não só deve estar morrendo de fome, como se isso for ao pé da letra, essa pessoa pode estar se sentindo sozinha, pode estar com dificuldade de vender suas ideias, pode estar com dificuldade de, sabe, conquistar aquilo que ela quer e até de conquistar um companheiro ou uma companheira. Por quê? Porque venda é algo que permite que a pessoa saia do estado atual para ir para o que nós chamamos de estado desejado. Mas eu quero que você, honestamente, escreva no papel ou mentalize aí. O que é vender para mim? Seja muito honesto com você, porque a minha intenção é que você descubra alguma crença que, de repente, você tenha sobre vendas, sobre vender. Estamos juntos? Se eu pudesse fazer uma análise das emoções que eu experimento e preconceitos que eu tenho sobre vendas, o que eu iria encontrar? Seja muito honesto com você. Que ideia você tem sobre vendas? Quando alguém te aborda querendo vender algo para você, como você olha para essa pessoa? Ou se você tem que fazer isso, você se sente no seu melhor? Qual é a sua postura? Quais são os seus preconceitos e crenças limitantes sobre vendas? Eu conheço um monte de gente que fala, vender não é para mim, todo vendedor é chato e insistente. O que mais, gente? Eu quero que você escreva pelo menos 3 coisas que você acredita sobre vendas. E depois, pensando em vendas de uma forma mais abrangente, que mensagem você passa para o outro quando você quer abordar o outro? Mostrar um ponto de vista, mostrar um objetivo, uma meta sua, querer um patrocinador. Como é que você faz? Tem gente que você percebe que ele é ruim de venda, que ele não consegue nem encarar alguém olhando nos olhos e falando o que ele acha, o que ele acredita.
Como é que você poderia se automotivar para encantar o cliente? Quem é o cliente? É aquele que está diante de você naquele momento. Você conhece pessoas assim? A mulher, ela é maravilhosa, ela não deixa faltar nada para o marido, nem para a família, mas ela é descartável, ela não é valorizada pela família, ela não é valorizada pelo marido. Existe isso, não existe, gente? Ou é um excelente funcionário, mas não sabe se vender. Chega um outro funcionário, rapidinho ele já tem promoção, não tem essas coisas? O que acontece? Muitas vezes tem a ver com a crença que nós temos sobre vendas. E você? Qual é a crença que você sustenta quando se trata de vendas? Será que é essa aí? Aham, quero ouvir um pouquinho vocês. Como é que você encara esse papel, para mim, tão fantástico, que é o de vendas? Você sabia? Eu quero até fazer esse exercício com você. Fabi, chegou alguém com experiência de dividir sala aí? Gente, não tem química. Não chegou ainda não, mas eu tô vendo aqui a forma aqui de dividir. De repente, se quiser deixar, eu vejo se eu consigo dividir. Se eu quiser deixar, eu queria que você vendesse para mim a ideia de que você é capaz de dividir a sala, não se eu quiser deixar. Tá, pode deixar que eu vou dividir a sala aqui. Já vi Tanto aqui. de convicção ela dá nisso, gente. Ela quer me vender ali a possibilidade de eu entregar vocês para ela e ela conseguir dividir vocês. Quem está com 100% de convicção nisso? Fabi, eu acho que você pode melhorar o seu argumento. Ai, É brincadeira. O ruim de dividir é que tem muitas pessoas que não estão com a câmera aberta e isso deixa a gente em dúvida se elas estão ou não estão na sala. Não é verdade? Então, vamos ficando por aqui. Tá. Então, amores, se você tivesse que escrever pelo menos 3 crenças que você tem sobre vender. Sabia que muitas pessoas veem vendas como a pessoa não estudou, então vai começar a vender. Começou a fazer vendas, assim, é bico. É bico. Eu quero que você liste 3 crenças que você tem sobre vendas, sobre vender, sobre vendedor. Já escreveram aí? Cassinha, já escreveu? Pelo menos 3. Luísa, eu só botei assim, o que eu considero que seja vender. As crianças, eu não pensei ainda nas crianças. Então, pensa nas crenças. Vamos imaginar que eu sei agora para poder comer. Sabe aquelas pessoas que têm que vender o almoço para comer a janta? É mais ou menos assim. Você tem uma necessidade. Aí vê o que você sente. Que emoção que vem. Que crenças você tem sobre isso. Eu queria que todo mundo fizesse pelo menos 3 crenças, pode ser boas ou não, mas existe uma diferença entre o que eu quero acreditar e o que eu realmente acredito. Ok? Então, eu quero que vocês escrevam aí o que você acredita sobre vender. E a gente vai aprender o que é a verdadeira vendas aqui hoje. O que é isso? E agora eu quero que você pense também em 3 momentos que foram muito importantes na sua vida. 3 momentos felizes, momentos que foram importantes. E você vai perceber que tem um processo de vendas ali. Ou você vendeu uma ideia e foi reconhecido, como seu casamento, por exemplo. O cara comprou que vale a pena viver com você. Ou às vezes você conquistou um emprego e alguém teve que te comprar. Ou você vendeu alguma ideia. Ou você fez uma viagem e teve vendas aí.
Sempre você vai achar uma transação de vendas em algum momento próspero na sua vida. Sabia disso? Faz assim, ó, não tinha pensado nisso, né? Vai ter vendas envolvido aí. Ou compra, tá tudo no processo. Quando eu busco um momento feliz na minha vida, eu encontro vários. Vários. Mas até o momento onde eu, por exemplo, dei à luz aos meus filhos, um de cada vez, tinha um processo ali. De confiar naquele médico, de ter comprado a ideia que eu era capaz de parir, eu não adoeci por causa disso, de confiar no meu companheiro. Percebe que existe sempre isso? A confiança é um processo de vendas. Porque se eu não confiar, eu não compro. Estamos juntos? E agora eu quero... Vou dar uma pausa aqui. Talvez... Vou falar algo que talvez ainda você não veja como tão positivo. Mas o grande líder de todos os líderes, Jesus Cristo, ele sabia vender as ideias dele. Ele arrastava multidões. Ele criou um reino que fez todo mundo acreditar nele, e eu acredito até hoje. Entende? Ele ocupava o espaço dele. Madre Teresa de Calcutá veio da miséria e ela arrancava milhões dos empresários porque sabia vender. Quantas pessoas poderiam ter a ideia de Madre Teresa? Sabe por que o nome dela está consagrado? Porque ela sabia vender. Quando chamava ela para falar, ela era aquela mulher brava, tinha convicção, ela tinha sangue nos olhos, ela fazia as pessoas soltar o dinheiro. Então, vendas é você despertar no outro a percepção do seu valor. Essa é a venda que eu acredito. Madre Teresa de Calcutá sabia fazer isso. Walt Disney, quem estudou PNL, pelo menos o PNL essencial, o que o Walt Disney fazia, gente? As pessoas compravam algo tão abstrato da cabeça dele, porque ele tinha convicção. Ele sabia vender. Ele mexia com o emocional das pessoas. Se você aprende a vender, você transita por qualquer lugar. Não precisa ir longe, não. Vamos falar de um cara aí que, de repente, todos conhecem. Geração de valor. De quem que eu estou falando? Flávio Augusto. Só tem 2º grau, cara. Começou a trabalhar e falou, eu não quero carteira assinada, eu quero ganhar comissão. Eu vou fazer o meu salário. Por que será que algumas pessoas conseguem tanto, tão rápido? E outras pessoas ficam patinando, porque vê venda como algo, não, isso não é para mim. Eu respeito o ponto de vista de todo mundo. Agora está na hora de a gente rever isso. Mudar o quê? O nosso mindset. Temos que mudar a percepção. Ô, gente, eu botei um negócio tão chique para ficar passando, mas não quer não. Mudar a nossa percepção sobre isso. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. Eu conheço pessoas que são psicólogos e estão dirigindo Uber e falam que não tem mercado. Eu conheço empresários que falam que não vão dar conta e não dão mesmo. Mas eu vejo as pessoas surgirem da cinza do nada, conseguindo muitas coisas. É selling mindset. É a mentalidade que precisa mudar. Nada muda se você não mudar a sua mentalidade. Nós temos muitas crenças arraigadas que nos ajudam, que não nos ajudam a evoluir.
Que tipo de mentalidade você tem? Uma mentalidade próspera ou pobre? As pessoas ricas, elas são ótimas recebedoras. Sabia disso? Elas se sentem merecedoras. Elas se autopromovem sem culpa. As pessoas pobres confundem humildade com pobreza mesmo. Elas são péssimas recebedoras. Uma pessoa que tem uma mentalidade próspera, ela vê possibilidade em tudo. Uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela pode ter todas as possibilidades que ela consegue deixar passar todas as possibilidades. Então, meus amores, para você, se você tivesse que só criar alguma coisa e fazer o mundo conhecer aquilo que você criou, que dificuldade você teria em vendas? Qual é a sua dificuldade em vendas? Gente, quem sabe vender não tem dificuldade nenhuma, não. Não tem crise, não. Sabe aquela pessoa que vende lenço enquanto os outros choram? Ela é mais ou menos assim. Mas ela se posiciona, ela se coloca. Ela pode parecer chata igual todo mundo no início, de passar por todas as etapas das vendas. Essas 7 ou 8 etapas. Primeira coisa, preparação. Será que você está preparado para criar possibilidades? Para criar projetos? Você sabe ouvir a sua intuição? Aquilo que a gente aprende lá na PNL? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? O que você pode fazer para nunca ter que fazer conta na vida? Para ter uma vida próspera. Então, seja preparação, prospecção, essas fases da venda, conexão, necessidade, a apresentação do produto, negociação, fechamento, pós-venda. Eu olho para isso, onde é que eu empaco? Às vezes eu nem me preparo, eu já tenho tanta crença que bloqueia, que eu não consigo nem imaginar abordando alguém, fazendo alguma coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Na minha adolescência, eu tinha vergonha da mamãe. Meu pai nunca foi bom vendedor, porque ficou no seminário a vida toda e ele não aprendeu a ser atirado para negócio, sabe? O máximo que papai conseguia fazer, às vezes, é emprestar algum dinheirinho para alguém, mas ele não era bom de negócio. Mas a minha mãe, que não tem estudo nenhum, era um bicho. Eu ficava com vergonha. Olha, imagina, o que é ainda, mesmo eu falando com vocês, que eu sei que eu amo vender, e vocês me veem vendendo a todo momento, você escuta o podcast, eu vendo a minha ideia, você vê meu YouTube, eu estou vendendo ideias para você melhorar a sua vida, e se quiser aprofundar, você sabe que pode contar comigo. Mas ainda assim, na minha adolescência, eu passei uma fase que eu tinha vergonha da mamãe. No interior de Minas, na Semana Santa, enquanto meu pai pregava na igreja, minha mãe pegava aquelas colchas de tiar, colocava no gramado da praça da igreja, ficava aqui, oferecendo para todo mundo, com a maior alegria do mundo. E eu olhava e ficava, não, mãe, pelo amor de Deus. Hoje eu vejo que minha mãe, gente, era uma visionária. Mamãe tinha uma vendinha lá no interior de Minas, chamava Armazém São Luís, que é o nome do meu irmão que morreu. E minha mãe ficava prestando atenção nas oportunidades. Os meninos que voltavam da escola passavam lá para comprar um chiclete. Ela falou assim, não, amanhã vai ter chup-chup. Mamãe começou a vender chup-chup, adoidado. Mamãe conseguia pagar a conta de luz, conseguia comprar roupinha para nós. Mas tá vendo só? Ela via oportunidade assim, Cássia, e eu ficava muito encantada. E ela estava sempre rindo e alegre. Tem uma coisa que todo vendedor tem que ter, senso de humor.
O vendedor fechado, sem humor, ele não se conecta. Minha mãe era a pessoa mais assim alegre, atirada que eu já vi. Minha mãe vendia tudo. Minha mãe plantava couve, vendia couve. Minha mãe plantava as coisas. Minha mãe matava porco, separava umas linguiças, vendia. Era uma coisa. Mas eu nunca vi mamãe reclamando que não tinha dinheiro. Mamãe fazia requeijão, saía vender na rua. Oh, vem cá, fiz um requeijão que é uma delícia. Eu não sei se as pessoas ficavam sem graça e compravam. Eu sei que ela vendia. Poder da comunicação. Mas é muito mais a crença de que eu posso fazer isso. Sim, sim. E que o outro falar, se ele falar um não ou qualquer coisa, não é para mim, é porque eu estou oferecendo, entende? Claro, claro. E a minha mãe sabia encantar meu pai. Ela se vendia para nós, ela se vendia. Minha mãe era uma pessoa do carisma. Quando eu falo era, porque vocês já sabem da história, né? O Alzheimer levou toda a percepção de uma mãe, mas é incrível, assim. Aí você fala, Luiz, o que tem a ver PNL e vendas? É o seguinte, amores, você tem que entender de gente mais que de produto. Programação neurolinguística. Primeira coisa, tudo que você pensa e fala ajuda o seu cliente a se encantar ou você espanta ele. Então, na PNL, a gente aprende a ampliar a percepção do cliente. Você aprende a não ficar julgando o cliente, mas a ter um olhar, uma acuidade de percepção muito maior. Você lê o não verbal dele. Você acompanha antes de conduzir. Então, meus amores, eu não vou entrar nisso. Quando eu vi a hora, eu levei susto, gente. Então, a PNL, ela veio de modelagem, de Richard Bandler e John Grinder. Pessoas que já vendiam com excelência as ideias, o trabalho delas. Porque tão poucas pessoas são tão famosas nessa área do comportamento humano. Tanta gente que faz um monte de coisa, são poucas pessoas de verdade que são prósperas. Porque elas têm convicção do que estão fazendo. Elas têm mente próspera. Então, é isso. Então, amores, tudo que você pensa e tudo que você fala interfere no que você sente. Então, aquele vendedor que tem a crença, não, e se ele não quiser? E o que ele vai falar? Não, fica mal eu ficar oferecendo isso aqui. Entende? Ele não vai conseguir. Porque tudo isso vai afetar na confiança que ele tem nele mesmo. E tem 3 coisas que a PNL nos ajuda a nutrir, que é necessário a gente desenvolver. Primeiro, cara, você tem que gostar de você. Você tem que ter uma autoaceitação. Porque isso é o princípio de tudo. Se você não se ama, você não gosta de gente. Porque a primeira pessoa da sua vida é você. Se eu não me conheço, eu não me amo. Se eu não me amo, eu não me posiciono. Então, além de cuidar da sua autoimagem, da sua aparência, além de se preparar tecnicamente, conhecer o produto, conhecer pessoas, conhecer mercado, para mim, autoestima é fundamental. Porque se você está conectado com o sentimento quase de auto-ódio, se a conversa que você tem com você não te nutre, não te ajuda, os pensamentos muito menos, você não vai poder conquistar ninguém. A primeira pessoa que você deve conquistar é você mesmo. E é por isso que PNL é importante. Ela é um manual de funcionamento do ser humano. Você aprende a se acolher, você aprende a rir daquilo que antes era um problema para você. Você aprende a se amar, a se aceitar incondicionalmente. Você aprende quando uma pessoa fala um não para você, não é sobre você, é sobre o momento dela. Então, você não é tão magoável, tão inflamável.
Você fica focando muito mais em que você pode fazer para contribuir com a pessoa. É por aí, meus amores. Eu talvez não dê tempo da gente falar tudo que eu me propus. Já tem uma hora que eu estou falando, não, meu Deus. Mas assim, aprender a gerenciar suas emoções. O que isso significa? Crie um estado favorável para você se conectar com as pessoas. Tem gente que não consegue conectar com os filhos. Está sempre ranzinza, reclamando, nada tá bom. Então, se você não consegue conquistar nem seu marido, nem seu pai, nem sua mãe, e nem seus filhos, que são os seus primeiros clientes, venha se resolver. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, e isso é matemático, física quântica já fala, PNL já fala, psicologia já fala, psicologia positiva já fala disso. Cure as suas raízes, se você quiser ter prosperidade. Você sabia que isso virou um pré-requisito para mim? Primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa que quer trabalhar com vendas, como é que é a sua relação com sua mãe? Como é que é a sua relação com seu pai? Mágoa e ressentimento bloqueia a prosperidade. Como é que eu quero ter uma pessoa que vai fazer minha empresa afundar? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas uma árvore não pode dar frutos, florescer, se a raiz está podre. Por isso que o Walt Disney tinha uma sabedoria incrível. Ele contratava sorrisos autênticos. Pessoa que tem os olhos brilhando, que tem sorriso, significa que ela está em paz com as suas raízes, com a sua vida. Imagina você contratar uma pessoa, a pessoa só critica o pai ou a mãe, não fala com a mãe. Como é que ela vai prosperar? Naturalmente, ela não se dá permissão para isso. Então, o autoconhecimento, o aprender a gerenciar todos os sentimentos, sabe, que estão aí. Aprender a ter a mochila de vida mais leve. Quantos de nós estamos carregados de ressentimento, mágoa, medo, tristeza? Como é que vai fluir? Não flui. Essas energias, elas bloqueiam o amor ao próximo. Venda é uma atitude de amor. Sabia? O Indesp, uma ideia que surgiu na cabeça dessa mulher aqui, formou 184 turmas de PNL. Numa cidade que ninguém sabia o que era isso. Quer me ver feliz? Faz inscrição, vem pro curso. Nossa, Luísa, você... Estou vendendo um negócio que vai te melhorar? Você acha que eu vou ficar tímida, com medo de dar preço? Porque se você falar não, você não está falando não para mim. Você está falando, não, eu não estou no momento de evoluir. É assim que eu encaro. E é verdade, quem fez curso sabe disso, você leva muito mais do que você compra. Então, como é que eu vou ter vergonha? Como é que eu posso realizar uma missão de vida, no meu caso, se o que eu ofereço para você é a oportunidade de você transformar a sua vida? Eu só sou um canal. Então, quando a pessoa fala não, eu falo para ele, você está na hora de reformar o banheiro, fazer outras coisas, investe em outras coisas. Você não está se priorizando. E eu tenho isso com tanta clareza, que Deus é tão maravilhoso comigo, que nunca falta nem trabalho, nem ideia, nem projetos. Pra vocês terem ideia, eu montei um curso de PNL em vendas, que seria amanhã e depois online. E está aí o Fernando, que é da Estima, outras pessoas. O dono da Estima, que é uma empresa que eu acho muito bacana, que vende alimentos e acessórios para pet. Ele falou assim, eu quero botar 15. Pode ser presencial? Aí, fechou. Presencial. A outra empresa manda mais 10, eu estou com 30 pessoas no momento de pandemia que eu não posso botar mais. Por que eu faço isso? Porque eu me sinto merecedora, mas antes não era assim.
Eu me dou permissão para crescer e evoluir. Eu sei que eu posso contribuir. Eu sou muito dedicada. Eu, como professora, quem me conhece sabe, eu quero o melhor para o aluno. Eu tenho carinho por pessoas. Eu me dedico. Então, por que não? Por que não morar bem? Por que não ter um marido maravilhoso? Por que não ter filhos que eu acredito neles? Sabe? Porque já não se trata de esperar que alguma coisa aconteça lá fora. A gente se conecta com a nossa fonte. A nossa fonte é divina, gente. Nós somos ricos. Nós temos tudo que nós precisamos. Vocês que conhecem, eu não conheço quase nada, um pouquinho da Bíblia, quando fala que Salomão era milionário, trilionário. Por que não me dar permissão para ter uma vida próspera? Fernando, fecha o seu audinho. Então, amores, vai pela lógica um pouquinho. Que ganho eu tenho de sustentar crenças que não me ajudam a evoluir? Porque crença é uma ideia que você foi nutrindo. Olha para isso, isso me serve? Então, se você acha que vendedor é uma pessoa que manipula, olha para mim. Você teria coragem de falar, Luísa é uma manipuladora, é uma enganadora? Você teria coragem? Porque se você falar, eu não vou me posicionar, eu não vou reagir. É a mesma coisa você falar que Luísa é uma drogada, porque eu não cheguei, nunca conheci uma droga de perto, eu tenho essa frustração, entende? Então, isso não vai me atingir, porque eu não me vejo assim. O que eu estou te dizendo é, a partir do momento que você muda a sua ideia, o seu mindset, a sua vida começa a prosperar. Eu já passei por momentos na minha vida que eu achava bonito ser pobre. Você tem noção? Adorava contar a minha história de Bar de Pé de Amora. Que a gente não tem nada. Eu achava que pelo fato de eu ter irmãos que têm uma situação financeira inferior, que eu não podia ter. Entende? Hoje eu vejo que não, cada um faz da vida aquilo que consegue. E para eu fazer qualquer mudança, é necessário eu mudar a minha mentalidade. Mesmo. Qual é o pai que quer um filho passando aperto? Eu gosto muito de uma frase de caminhão que está assim: não sou dona do mundo, mas sou filho do dono. Tipo assim, qual é o pai que quer um filho fazendo conta com dificuldade? Qual é o pai que quer um filho sofrendo no relacionamento? O pai celestial, que eu acredito nele, é quer seus filhos felizes, confiantes, sabe? Se posicionando na vida, fazendo escolhas, não ficando em cima do muro. Qual é o pai que quer um filho indeciso? Tem um pai que é isso, quer? Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. Então, meus amores, é o conceito de vendas que eu estou passando para você. Gente, eu vou passar bem rapidinho isso aqui. Posso passar mais? Como é que vocês estão aí? Posso ficar um pouquinho mais? Pode? Então, eu não vou entrar profundamente na PNL. Mas dia 30 e 31, eu vou fazer um treinamento de 2 noites e 6 horas online e ao vivo. É o que eu iria fazer, mas acabou que eu preferi vender o presencial. A transformação também é muito boa no presencial. Então, vai ter esse curso. E vocês que estão aqui comigo são convidados para estar lá. Quem é do Clube Indesp, eu não sei se vocês conhecem, tem 50% de desconto e alguns fazem gratuitamente os programas do Indesp. Por exemplo,
Hoje nós tivemos PNL na prática, comigo. Você imagina? 1 hora comigo é R$ 300. Você tem toda semana 1h30 comigo. Hoje foi um pouco menos. Você paga R$ 91 por mês. Para ter mentoria, para ter um curso com 25 videoaulas, para poder pavimentar um caminho e não deixar a peteca cair. E nós vamos ter sexta-feira o George Sinesi. Eu não sei se a turma da Cássia conheceu ele. Não, é o discípulo. Discípulo de... Conheceu não, né? Não cheguei a conhecer. Do Ted James, porque uma pessoa que vende, ela é pidona, eu sou pidona, eu consigo um monte de gente que vem fazer as coisas para mim. E ele vai falar sobre superação emocional para o pessoal do Clube Intesp, que eles ganham um monte de presente, e vocês que estão comigo estão convidados também. Sexta-feira agora, às 18h30, vocês aprenderão sobre superação emocional com o George, que é um cara, um especialista em terapia da linha do tempo. O que a Luísa está fazendo aqui, gente? O que a Luísa acabou de fazer? Estou vendendo. Quem é que está muito constrangido de me escutar? Quem está achando assim, nossa, mas eu não perde tempo, pego não, cara. Principalmente que a única coisa que você está dando em troca é o seu tempo. E eu sei que o tempo é a moeda mais cara que existe. Mas só o conhecimento, mas o conhecimento adquirido não tem preço, não é mesmo? Então, eu vou ficar constrangida, você está aqui, eu tenho oportunidades e muitas oportunidades, por que eu não vou te trazer para perto de mim? Por quê? Porque talvez um dia você vai falar, nossa, eu quero mergulhar profundamente dentro de mim, acabar com as minhas crenças e mudar a minha realidade. Eu falo, yes! Agora sim. Agora a mudança vai ser profunda. Ok, amor? Eu quero ir para esse Clube Indesp. Uau! Clube Indesp foi uma ideia muito recente, onde eu estou junto com meus filhos. Então, inteligência emocional. Vendedor de estupim curto, cara, só dá prejuízo para a empresa, só dá prejuízo para ele mesmo. Eu te pergunto, você dá conta de você? Ou você é mais um que está tomando remédio, que tem uma ansiedade que não dá conta, que tem não sei o que não dá conta, que tem insônia e estresse? Vai cuidar de você, vai se amar, vai aprender ferramentas. Porque você vende é a sua presença primeiro. Como é que está a sua inteligência emocional? Ô, gente, não vai dar tempo não, tá? Mas olha as coisas que eu tinha preparado para você. Mas aí você vem no próximo. Ó, tem gente que está com a pandemia mental. Sabe aquele vendedor que só está preocupado? Faz. Visita. Mas ele esquece de levar uma presença agradável. Ele esquece que é importante ele fazer pausas. Antes de estar aqui com vocês, eu fiz 15 minutos ali de meditação, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar fazendo algo que eu acredito, me conectando. Preciso parar, fazer pausas, rever como é que está o seu emocional. Porque só tem um jeito de você criar conexão com o outro, é você estar conectado com o seu melhor, senão você espanta o outro. Já aconteceu com você? Você marcar com uma pessoa, a pessoa chega e ela fala assim, eu vou vir aqui quando você estiver mais calmo. E você tá assim, uai, gente, eu não sabia que eu estava nervosa desse tanto, não, né? Mas o seu não verbal, o seu jeito de respirar, condiz o tempo todo. Você está transmitindo o tempo todo isso. Por quê? Porque a nossa fisiologia, isso é matéria de PNL, o nosso não verbal está projetando o que nós temos aqui no nosso mundo interno. Eu te pergunto, você se olha no espelho? Você gosta do que está vendo?
Que tipo de emoções você está nutrindo? E aí, amores, eu não vou falar disso, que não dá tempo, mas eu quero falar para você que comunicação vai muito além do que aquilo que você fala. É como se nós tivéssemos dois canais. Um canal que é da opinião, que você está aqui tão preocupado com as contas para pagar, que você está deixando de conectar. Você está deixando de ver as oportunidades. Coisa que minha mãe falava, gente, já que eles entram aqui para comprar chicletes, babalu, vou vender geladinho também. Sempre presente, percebendo as oportunidades. Então, amores, sobre comunicação, eu não vou falar tudo, mas eu quero só falar o seguinte: comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende daquilo que você fala. Primeiro passo da comunicação: acompanhe antes de conduzir. Isso é rapport. Você vai falar, seja com seu filho, com seu marido, com o vizinho. Não vai falando antes de clarear qual é o meu objetivo com essa fala. O que eu quero com isso? Saber o que você quer obter com aquilo que você vai falar. Isso significa preparação mental para uma conversa. Você vai atender alguém, não fica vendo notícia ruim, falando coisas que não ajudam naquilo que você quer. E ter uma acuidade de percepção. O que é isso? É você perceber o que aquilo que você está falando está impactando no outro. Primeiro, deixa eu acolher a pessoa. Deixa eu saber o que está acontecendo com ela. Eu vou fazer perguntas, eu vou diagnosticar. Eu tenho que perceber. E aí eu uso o que? A flexibilidade. Porque se eu estou ali para oferecer um presente para essa pessoa, eu vejo como presente as coisas que eu ofereço. E a pessoa não está no bom momento, eu tenho que conectar com ela primeiro, eu tenho que saber o que está acontecendo com ela, para depois eu fazer o processo de vendas. Então, a percepção vem primeiro. E aí, amores, aí não dá, né? Não dou conta, não. Vou falar isso tudo aqui, não, gente. Tem essa ferramenta que é maravilhosa. Aí, o que eu estou sugerindo para você? Procure utilizar esse pouquinho que eu estou falando aqui no seu dia a dia. Opinião é diferente de percepção. Quando você tem opinião, você cria separação, você julga. Quantas vezes a gente fala, mas meu marido não vai entender. O que você está fazendo com o seu cliente? Ele não é capaz de comprar a minha ideia. Não é assim? Aí o que acontece? Você constrói muros. Você quer construir pontes? Amplie a sua percepção. Aprenda de verdade a se conectar com o outro. Aprenda a inclinar um pouquinho seu coração para acolher o outro. Faça o que o John Grinder nos ensina. Desenvolva o seu olhar de nada sei, curioso para saber. Mais importante do que ser simpático é ser empático. E aí tem uma ferramenta maravilhosa da PNL chamada rapport. Que é antes de você falar qualquer coisa, você vai conhecer o outro, você vai ouvir com empatia, você vai criar conexão com o outro. Então, amores, tanta coisa que eu poderia estar fazendo nessa aula rápida de PNL e nós já passamos aqui 1h30 quase. Eu quero falar para vocês assim, eu não tenho medo de crise. Eu não tenho medo de passar dificuldade na minha vida. Por quê? Porque eu já mudei isso aqui dentro de mim. Porque eu vendo qualquer coisa. Quando eu comecei aqui há alguns anos atrás, eu era sacoleira. Trabalhava em escola pública como orientadora educacional. Eu vendia com alegria que vocês não têm noção. Tipo a mamãe. Eu chegava com a roupa, nossa, que privilégio, hein? Tinha uma roupa comprada de mim, ó. Roupa lá das Minas Gerais.
Deu uma melhorada em você que você não tem noção. Eu já entregava, as pessoas tinham vergonha de devolver. Nossa, sua cara, é sua cara, é sua cara. Pagava aluguel de uma casa caríssima vendendo roupas. Adorava, porque eu amo gente. Esse é outro detalhe. Se você quer ser um bom vendedor, aprenda a se amar e amar as pessoas. Nunca julgue uma pessoa pela aparência. Eu levei mais de 200 alunos para fazer um curso nos Estados Unidos, num período assim de uns 10 anos. Eu levei uma mulher uma vez, o nome dela é Mariara, lá de Campinas. Ela ficou sabendo desse curso e eu era muito demais, porque eu já fazia um pacote que ia, vamos para Disney, vamos para compras, depois vamos para o curso. Virava um tour. O curso era em Orlando. É ainda. E aí eu conversando com a Mariara, eu tenho muita vontade de ir, mas eu tô com a perna quebrada. Falei, é mesmo? Você tá com a perna quebrada? O que você tá fazendo? Eu tô ficando em casa, tô quase me deprimindo. Falei, interessante, enquanto você fala, eu fico pensando quanto esse curso vai te ajudar. Porque você sabia que até quando a gente quebra um membro da nossa perna, porque a vida quer dar algum recado, você estava correndo demais? Nossa, demais. Você sabe que nesse curso você vai aprender a trabalhar algumas crenças? Gente, moral da história. Eu falei, mas pior que é meu aniversário. Eu falei, o que você vai fazer em casa com a perna quebrada? Eu já consigo te ver na Disney. E eu empurrando você com essa perna quebrada. Está engessada, já imaginou? Sabe o que aconteceu? Mariara nunca me viu na vida. Eu conheci ela no aeroporto, em São Paulo. Ela foi comigo e no aniversário dela eu estava realizando o sonho, eu e ela, empurrando ela no carrinho, numa cadeira de rodas na Disney. Tem coisa mais divertida que vender? Eu não sei, eu acho que não. E sabe o que mais? Eu vendo o marido para a esposa. Quando ela vem reclamar, né, que ele é isso, que ele é aquilo, eu falei, você já notou que ele é uma pessoa honesta? Você já notou que ele veio de uma infância que não contribuiu muito para ser diferente do que é? Estou promovendo aquele homem, eu estou ajudando aquele casamento. Então, amores, você pode ter o valor que você tiver na sua vida, mas se você não despertar no outro a percepção do valor que você tem, você não vai fazer nada com isso. Concorda ou sem corda? E com isso, antes de encerrar aqui o nosso momento, eu quero agradecer muito vocês. Vocês sabem que, além de fazer essa masterclass, eu quero que você coloque uma outra lente para falar sobre vendas. Eu quero que você procure colocar no papel não as suas características. Ninguém vende característica. Ninguém vende panela. Você vende uma refeição saborosa. Ninguém vende tinta. Eu estava trabalhando, dando treinamento para o pessoal que tem loja de tinta. Não, você não vende tinta. Você colore os lares. Eu não vendo curso. Eu transformo a vida das pessoas através de treinamentos e atendimentos e cursos. Se você não der um significado diferente, você não vai ter motivação. O que você faz? Você sabe se vender? Você sabe quando você está encontrando uma pessoa que é interessante para você, como você pode despertar nela? Fazer ela ficar doida com você? Como pode despertar nela a percepção do valor que você tem? Isso é venda, gente. E é lindo. Por que as pessoas gostam mais de um pastor ou de um padre do que de outro? Uns vendem, outros não. Sabe encantar, sabe engajar, sabe fazer rapport com a plateia, outros não.
Então, olhe para isso com muito carinho. Porque vender é uma forma também de servir. Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade maior? Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito? Quando você se conecta com esses valores, com esses talentos, habilidades, e coloca isso a serviço, você nunca mais vai trabalhar. É igual eu. Eu me lembro um dia, vindo de uma cidade aqui próxima de Colatina, o meu filho mais velho tinha 9 anos, e ele ficou lá sexta, sábado, domingo, e eu dando treinamento para os gestores lá, o pessoal do banco. E quando a gente veio embora no domingo, ele falou assim, mamãe, você não trabalha não? Você só fica dando esses cursos? Entende? E por quê? Que graças a Deus não me falta nada. Eu tenho uma crença que meu sócio está lá em cima. Se ele me deu a ideia de fazer isso, porque vem de Deus as ideias, quando vem aqui, ó, do fundo do coração. Ele vai estar comigo. Eu procuro me dedicar, eu procuro estudar, eu procuro dar o meu melhor, então eu só posso esperar o melhor. Isso é mentalidade que a gente pode mudar, a gente vai mudando. Para com essa mentalidade pobre. Não, eu sou vendedor, mas eu trabalho só até tal horário. Gente, não tem nada disso, não. Eu estou lá na praia caminhando e eu vejo uma mãe reclamando da filha. Eu falei, peraí, você sabia que você pode desenvolver habilidade para conversar com sua filha? Que é muito caro você não saber construir uma relação de confiança? Aqui, ó, liga para mim, ou ó, entra aqui nesse Instagram aí. O tempo todo. Para quê? Porque quanto mais pessoas eu ajudo, mais eles ganham, mais eu ganho, todo mundo ganha. É honesto para mim isso. Então, amores, para você que está aqui comigo, além da minha gratidão, eu quero falar de uma oportunidade. Se você quer transformar a sua vida, e não só vender, mas viver muito bem, eu quero convidar você para estar comigo na próxima formação em PNL online ao vivo, que começa no dia 20 de setembro. A turma 187 de PNL. Significa você dedicar segundas e terças durante 4 meses para despertar o seu melhor, para viver uma vida que realmente vale. Se eu estou no mercado há tanto tempo, e essa é a turma 187, provavelmente você sabe que eu tenho alguma coisa para te oferecer. Então, é muito caro você viver a sua vida com tanto potencial adormecido. E a PNL pode ajudar você a se vender, a vender o que você quiser. E fazendo a sua inscrição, olha a venda, fazendo a sua inscrição até o dia 11, você vai ter uma condição muito especial. Você vai ganhar o curso de PNL Vendas, dia 30 e 31, e você vai ter uma condição de 10% de desconto. O investimento para esse curso é mais barato do que um carro zero importado. Olha que maravilha! E você vai transitar pela vida em qualquer curva com excelência. É mais barato do que reformar um banheiro. A minha amiga reformou o banheiro dela, coisa pequena, 12 mil reais, imagina. E o banheiro nem vai fazer dela uma pessoa melhor e mais feliz. Então, para você estar com a gente, o investimento é apenas R$ 3.987. Com mais 10% que você vai ganhar, e mais esse curso que você vai ganhar, você pode pagar em pequenas parcelas de 200 e poucos reais. Imagina 120 horas. Com profissionais assim como eu, que sabem que vão estar te entregando ferramentas que funcionam. Pessoas com muita bagagem, com muita experiência e que vão te dar todo um colo durante esse tempo. Quem vai estar comigo?
Gostaram do meu pitch? Tudo improvisado. Então, o que eu falei aqui é real, tá, gente? Quem ainda não conhece a PNL, Programação Neurolinguística, e quem ainda não me segue nas redes sociais, faça isso. E assim você me ajuda também a divulgar esse trabalho que tem ajudado milhares de pessoas em volta do mundo. Tira uma foto aí. Tá aí meus contatos. E gratidão pela participação de vocês. Por aí, ó, até meu celular tá aí. Luiz, eu quero, me ajuda. Eu falo, venha! Sabe o que você vai falar? Onde é que eu estava que eu não fiz isso antes? Como é que você vai apostar no desconhecido? Não tem como a sua vida dar certo se você não tirar um tempo para saber quem é você, o que você está fazendo aqui, qual é a sua missão, por que as coisas estão como estão. Então, aqueles que já fizeram PNL, que está aí uma turminha linda, estão convidados para ir para o Clube Indesp, para a gente deixar a chama sempre acesa. Me pergunta como é que é, e mesmo no Clube Indesp, que é R$ 91 por mês, vocês que estão aqui hoje têm 20% de desconto, paga 60 e poucos reais. Nossa! 4 aulas por semana ao vivo comigo, desconto de 20% em qualquer curso do Indesp. Sabe por que eu faço isso, gente? Porque quando eu olho para a minha linha do tempo e vejo que tem mais tempo vivido que para viver, a minha vontade de contribuir é muito grande. Aproveite. E mais, se você ficar 30 dias no clube e falar, isso não é para mim, seu dinheiro é devolvido. Totalmente. Um beijo grande para vocês. Obrigada, Gratidão. Amei.